ler para o meu bebê? Olá, eu sou Márcia Funkdieter e eu ajudo pais a formarem filhos leitores. E nesse vídeo eu vou falar sobre um leitor em potencial, o seu bebê. Como ler para o meu bebê? Tem pais que se preocupam com isso e não sabem se estão fazendo da forma correta ou não. O seu bebê é um leitor em potencial. Sim, ele tem tudo para se tornar um grande leitor. E isso só depende de você, está em suas mãos, pai, em suas mãos, mãe. Sabe aquele velho ditado? O que nós plantamos hoje, colhemos no futuro. Então, cuidado com a sua plantação. Esse ditado nós podemos trazer para a nossa vida. O que eu vou fazer, estimular no meu filho enquanto ele é pequeno, lá no futuro nós vamos colher os frutos. Os resultados vão aparecer lá. Então, se você não ler para o seu bebê, ou se você ler pouco para o seu bebê, você vai sentir isso no futuro. Quando seu filho não vai gostar de ler, não vai compreender as coisas que lê. Então, essas coisas nós precisamos ter muito cuidado. Principalmente se você tem um bebezinho em casa. Comece desde esse momento a formar um filho leitor, lendo para o seu bebê. Você está abrindo as portas para as descobertas. Nossa, esse momento que seu filho é bebezinho é um momento de muitas descobertas. Ele está aí querendo ver tudo, descobrir tudo. E você pode fazer isso também, e muito bem feito, através da leitura dos livros. Então, não deixe de ler para o seu filho diariamente. Você está abrindo as portas para descobertas incríveis do mundo, da linguagem, da expressão. Seu filho aprende demais através da sua voz, do seu olhar, da sua expressão. Porque quando você lê para o seu filho, bebê, essa leitura vem carregada com isso que você está trazendo, na sua voz, no seu olhar, na sua expressão. Se você gosta de ler para o seu filho, bebê, se você ama esse momento, isso tudo fica transparecendo ali, na voz, no olhar, na expressão. Como ler para o meu bebê? Eu já trouxe aqui na minha fala um ponto muito importante quando você lê para o seu bebê, que é a voz, o olhar, a expressão. Isso precisa estar presente na hora que você lê para o seu filho. Claro, né, Márcia? A minha voz vai estar presente. Eu vou ler para o meu bebê, como é que ela não vai estar presente? Mas como é que é a sua voz quando você está lendo para o seu bebê? É uma voz suave, gostosa, que embala? Ou é uma voz que está lendo rapidinho, uma voz mais fria? Cuidado com essa voz. Embale o seu bebê com essa voz. Fale de uma forma suave. E as suas expressões, né? Como é que é as suas expressões quando você conta uma história, quando você lê para o seu bebê? Ela muda de vez em quando? Você arregala os olhos quando tem algo mais surpreendente na história? E o olhar? Você está olhando para o seu filho, olho no olho. Que momento maravilhoso de observar o seu filho. Você está lendo uma história e você está observando o seu filho. Você está observando as expressões dele. Ele vai deixar nítido também no seu rostinho, no seu corpo. Sim, porque eles se mexem todo quando estão ouvindo história. Você vai observar se ele está gostando ou não. Você consegue descobrir até qual a história que ele mais gosta assim. Tem algumas formas do pai e da mãe descobrir qual a história que o bebê mais gosta. Uma delas é
observando quando você está lendo, quando você está contando, como é que seu filho reage, né? Ele quer pegar, ele faz movimentos alegres, ele está feliz ouvindo, ele tenta falar alguma coisa, faz aqueles balbucinhos. Então observe isso, como é gostoso esse momento de ler e olhar para o seu filho. Você está descobrindo o seu filho. Aproveite para descobrir mais alguma coisa do seu filho. E ele vai estar recebendo essa história assim, com esse olhar que está passando amor também. Eu falei da voz, e tem mais um detalhe na voz que eu quero compartilhar com você, para que você tenha cuidado na hora de ler para o seu bebê. Quando você está lendo para o seu bebê, usando a sua voz, nós podemos brincar com a nossa voz, né? Ora nós falamos um pouco mais alto, ora nós cochichamos, ora nós falamos com uma voz mais grossa, ora com uma voz mais fina. Você vai brincando com essa voz. Só que quando você faz isso para um bebê, você tem que ter um cuidado dessa mudança não ser tão agressiva. Ou seja, você está lá lendo uma história para o seu filho e de repente você faz uma voz bem grossa, aumenta a voz. Isso assusta o seu bebê. Isso assusta o seu bebê. Ele vai chorar, ele vai se assustar. Então, cuidado com essas mudanças agressivas, de formas bruscas que você faz. Você pode mudar sim, mas vá mudando gradativamente, né, aos poucos, para que isso não se torne tão assustador. Às vezes nós estamos lá contando uma história da bruxa e de repente você dá aquela risada. E aí o que acontece? Seu filho, seu bebê cai no choro, porque ele se assustou. Então nós temos que ter cuidado com isso, né? Vamos mudar a voz, mas mudar devagar, com calma. E com calma você também lê a história, ou seja, você vai ler devagar. Quando você lê para o seu bebê, você lê devagar, para que ele vá assimilando aos pouquinhos aquilo que está sendo lido, para ele ouvir bem as palavras, porque como eu falei lá no início do vídeo, né? A leitura, quando você lê para o seu filho, você está abrindo as portas da descoberta, da linguagem. Então ele vai recebendo essa história, vai entendendo essa história, vai ouvindo as palavras, vai aprendendo as palavras. Então tenha muito cuidado na hora de pronunciar as palavras. Pronuncie devagar, pronuncie bem, para que ele já aprenda aquelas palavras. E na medida que você for contando, aponte lá para o livro para mostrar ao seu bebê o que é que você falou, né? Por exemplo, você está lá contando a história do cachorro. E quando você diz que o cachorro encontrou o gato, mostre essa passagem. Esse é o cachorro, esse é o gato. Aponte para o livro, mostre onde está aquela passagem. Fale o nome daquele bicho, né? O cachorro, o gato. O cachorro que faz au-au, o gato que faz minhau. Faça esse som para que ele vá descobrindo, né? O cachorro, o gato, o som. E assim, toda vez que você vai ler uma história, indiferente de ser a mesma ou não, e tiver um animal como esse, ele já vai saber que aquilo lá é um cachorro, que aquilo lá é um gato. Quando ele vai ver na rua, no passeio, ele já vai relacionar, ou ao contrário, né? Se ele passeou na rua e viu, ele também já vai relacionar com a história. Esse momento de leitura com o seu filho é um momento importante demais para que essas construções aconteçam e se fortaleçam. Não leia um livro só do cachorro. Leia muitas histórias que envolvam o cachorro, que envolvam o gato. Agora eu trouxe esse exemplo, né? Para que ele fortaleça essas descobertas.
Então, se você contou uma vez essa história, não tem problema nenhum de contar no dia seguinte de novo e de novo, porque é importante demais para o bebê a repetição, ele ouvir mais vezes aquela história para ir assimilando, para ir fortalecendo aquela descoberta, aquela aprendizagem. Ter o livro entre as mãos, diante de seu bebê, quando você lê uma história ou conta uma história para ele, é muito importante nessa fase. Porque, como eu falei, ele está construindo, está aprendendo, está descobrindo. Então, nesse momento, ele é muito visual. Se o seu bebê nunca viu um cachorro e você disser cachorro, ele não vai saber o que é um cachorro. Nós sabemos, nós já fizemos essa relação do que nós estamos vendo com o que nós estamos falando. Mas o bebê, se ele não tem essa experiência, ele não vai saber. Então, é muito importante o visual. Quando você sai para passear, ó, o cachorro, a árvore, o passarinho. E quando você está lendo um livro com seu filho, por exemplo, eu vou pegar um aqui, ó, você vai abrir e vai dizer, ó, zebra, pássaro, tartaruga, coelho. E mostra. Nessa fase, seu filho precisa enxergar. Então, o livro, quando você está lendo, é essencial nesse momento. Você vai ler, você vai mostrar para o seu bebê. Você vai apontar para o seu bebê. Que triângulo especial e importante se forma quando você lê para o seu filho? Um triângulo? Sim. Você, seu filho e o livro. Porque quando vocês estão juntos, vocês abrem o livro dessa forma. Você, seu filho e o livro. Se forma o quê? Um triângulo. Um triângulo muito especial, muito importante para o desenvolvimento do seu bebê. Então, se você não sabe como ler para o seu filho, ou se você não sabia se a forma como você lê para o seu filho é legal ou não, nesse vídeo eu dei muitas dicas de como fazer. O livro precisa estar diante de vocês, fazendo esse triângulo. Mãe, criança, livro. Pai, criança, livro. O seu filho precisa enxergar o livro. Ele vai ouvir e vai visualizar. Nessa fase isso é muito importante. Você vai ter cuidado na hora que você vai ler com a sua voz. Que essa voz seja gostosa. Que chegue embalando o seu filho. Então, cuidado com a sua voz. E também cuidado nas mudanças que você vai fazer ao longo dessa história na sua voz. Para não ser agressivo e assustar o seu bebê. As expressões são importantes, o olhar é importante. E estar perto do seu bebê. Coloque ele no seu colo, deite do ladinho dele, sente perto dele. Essa aproximação precisa existir. E aí, mãe? E aí, pai? É só ler. Ler com todo o seu amor. No início, histórias mais curtas, porque o seu bebê não tem muito tempo de concentração. Alguns já têm. Na medida que vão lendo mais para eles, eles vão tendo mais concentração. Mas comece com leituras mais curtas. E aí depois vai pegando algumas um pouco mais compridas, né? Para que seu filho comece a desenvolver essa habilidade de ouvir. De ter um pouco mais de paciência, né? E ele vai descobrindo mais. E dentro do tempo do seu bebê. Por vezes você vai estar lendo e você vai sentir que ele não quer, que ele não está gostando, ele vai, né, se desvia. Então, para. Continua depois, não force. Ele precisa já sentir esse momento como algo gostoso, prazeroso. Então, dentro do tempo do seu bebê. Se você sente que o seu bebê tem mais paciência para ouvir uma história um pouquinho maior, conte, se não, curtas.
né? E faça isso todos os dias. Leia para ele todos os dias. Todos os dias. Vocês vão estar juntos e formando um filho leitor desde já. Ler para o seu bebê é fácil, mas não pode ser feito de qualquer jeito, de jeito nenhum. Você precisa ter alguns cuidados e eu compartilhei alguns nesse vídeo. E assim eu encerro essa conversa. Inscreva-se lá no meu canal no YouTube, acompanhe outros vídeos que eu posto por lá, me acompanhe no Instagram, no Facebook. O meu desejo é lhe ajudar a formar um filho leitor. Um abraço bem apertado e nos vemos na próxima conversa. Tchau, tchau!